Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do eVTOL Meet da edição de 2021. Meu nome é Ana Karenina Câmara e eu sou presidente da iniciativa eVTOL ITA. Sou eu que vou sediar o evento de hoje. O eVTOL Meet ele é organizado pela Liga Universitária eVTOL ITA. A gente estuda e implementa projetos envolvendo tanto aeronaves eVTOL quanto drones. E o objetivo do evento de hoje e dos dias seguintes, que também farão parte, é trazer um pouco da realidade da indústria e das pessoas da indústria de eVTOL, também em drones e como está sendo desenvolvida essa área nova no mercado, tanto para a comunidade teana quanto para outras pessoas, tanto da graduação, da pós, o público em geral, professores e qualquer um interessado. Então, é um público-alvo bem diverso. A gente, é isso. O evento de hoje, ele está separado em, primeiramente, essa pequena abertura que eu estou fazendo. Em seguida, os dois palestrantes farão uma apresentação em conjunto. E depois a gente vai indo para perguntas. Algumas pré-determinadas, algumas gerais do público. Então, fiquem à vontade para escrever no chat ou abrir o microfone ao final, se preferirem. Se não se sentirem confortáveis, podem deixar no chat que a gente vai ler depois. Ok? Alguma dúvida quanto ao esquema que será seguido? Não? A duração prevista é de 1h30 do evento. A gente trouxe hoje os convidados Edgar Rodrigues, que ele é estrategista de produtos na IVE, que é uma spin-off da Embraer, e o Felipe Baruzzi, que é engenheiro de sistemas de controle também da IVE. E eles vão agora começar a apresentação. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Legal, muito obrigado, Ana. Prazer estar com vocês todos aqui, uma honra para nós. Eu sou o Edgar, sou ex-aluno também, engenheiro mecânico aeronáutico da turma de 2006, turma 06. Tenho vendo alguns colegas de turma aí. Prazer sempre retornar a essa excelente escola aí e manter esse contato com todos vocês aí. Estou completando aproximadamente 14 anos agora de casa aqui na Embraer, né? Desde formado fui para a Embraer, trabalhei com engenharia de vendas, engenharia de suporte à área comercial, trabalhei com estratégia de produto e mais recentemente, fazendo 2 anos aí, vim para essa área recém-criada, a IFE, que é a empresa que nós criamos aqui, é o spin-off da Embraer para criar soluções dedicadas aí para o Urban Mobility, então é o que nós vamos trazer um pouco para vocês, vai ser um prazer falar com vocês aí. Prazer estar aqui. Passar a palavra para o meu colega Baruzzi. Olá pessoal, boa tarde, também um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Felipe Baruzzi, eu sou formado em engenharia mecânica pelo Mackenzie, eu fiz o PE pela Embraer, no PE depois eu fiz o mestrado profissional no ITA e ingressei na Embraer na área de piloto automático do E2 e há 2 anos aproximadamente eu estou trabalhando no eVTOL, né? E hoje eu estou na IVE Air Mobility também, junto com o Edgar. Legal, Muito podemos bom ver essa começar. pouquinho da história. A gente tem uma apresentação, alguns slides para orientar aqui a nossa discussão. Ana, fique à vontade para interromper, conforme você quiser aí, que for melhor para o andamento do evento aqui da apresentação. Claro, eu acho que, por fim de organização, provavelmente fica melhor se a gente guardar as perguntas para o final, para não atrapalhar o slide de vocês, a apresentação, etc. Mas, se preferirem também, podem. Tá legal, tá ótimo. Bom, começando a nossa apresentação, falando sobre a IFE, Air Mobility, então essa empresa que foi criada, né, dedicada para a gente atender o que é toda essa revolução que está acontecendo aí de soluções para a mobilidade aérea urbana, né, o Urban Air Mobility, que vocês têm tanto visto aí na notícias e tanta acontecimentos e novidades sendo criadas para atender esse mercado, né? Então a gente tem um grande pain point hoje para todos os grandes centros urbanos, né? A dificuldade de locomoção, o commuting de ponto A para B dentro de uma grande cidade, ela traz diversos desafios, né? Os grandes centros urbanos, normalmente, a gente tem vários exemplos aqui próximo de nós, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Seria muito difícil você trazer soluções de infraestrutura
para melhorar, resolver esses problemas, então, assim, se tornam grandes desafios que gastam grandes dinheiros. Eu trouxe exemplo aqui de uma notícia a respeito do que se gasta no Brasil, por exemplo, em questão de congestionamento. Desculpa que a apresentação, todo o nosso material é em inglês, mas a gente vai comentando aqui em português. Então, esse é um exemplo de notícia do valor que é despendido hoje no Brasil só com custos de congestionamento, ou seja, estimando o salário médio do brasileiro, né, por região. Essa pesquisa foi divulgada aí nos canais de imprensa já há algum tempo. Tem uma estimativa feita por um economista mostrando o tempo que se gasta para se locomover de ponto A para B. Nos grandes centros urbanos, você perde muito tempo. Então, por exemplo, na média geral dos grandes centros, aqui no Brasil, ao todo 985 horas são gastas só em congestionamento, né? Ou seja, por pessoa, daria um dia no ano, né, um mês do ano que você praticamente perdeu aí por estar preso no congestionamento, né? Isso traz um grande pain point, como nós falamos aqui. Então, a IVE, com toda a competência, né, com toda a capacidade que a gente tem desenvolvida, né, e se ampara aqui para desenvolver aviões, soluções para essa mobilidade aérea urbana, né, mas a gente não está simplesmente olhando para o produto, querendo oferecer uma tecnologia sem olhar para o problema. Não, a gente está claramente entendendo o problema, o que é a necessidade do usuário, né, para depois, né, ficar bem claro assim o direcionamento da tecnologia e das soluções que nós estamos criando, né. Então, essa tendência, né, ela é ainda maior se você considerar as previsões que estão sendo feitas, né. Cada vez mais as pessoas estão se movendo para os grandes centros urbanos, então isso traz só um aumento dos desafios aí, eh, para organizar e gerir o transporte nos grandes centros urbanos, né. Então existe esse grande pain point. Eu queria começar a apresentação mostrando isso, lembrando, eu sei que é óbvio para nós aqui, que conhecemos tão bem São Paulo, mas ao longo de todo o mundo você tem centenas, né, ou milhares de cidades que sofrem desse desafio de locomoção e de que é gerenciar o commuting aí dentro das cidades, né. Então tem uma notícia aqui, uma estatística mostrando que em 2050, por exemplo, 70% da população global vai viver nos grandes centros urbanos. Então só aumenta a importância das pesquisas e do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né. Então, em resumo, no próximo slide eu mostro aqui um exemplo da dificuldade que é você querer chegar ao seu destino hoje, né. Você tem que fazer diversos contornos para escapar desse congestionamento. Isso gasta tempo, gasta dinheiro, é despendido, né. Então existe uma oportunidade de você criar soluções, e aí usando a competência, né, de tantos anos de Embraer, a IVE nasceu então de um spin-off da Embraer, que eu vou contar aqui a seguir, basicamente com esse propósito de, usando as competências, o capital intelectual, criar soluções disruptivas para poder atender esse mercado, né. O próximo slide eu conto sobre a IVE. Então o que é a IVE? A IVE é a empresa que foi criada no final de 2020 agora, é o primeiro spin-off da Embraer, né, da Embraer X. A Embraer X é o departamento de inovação disruptiva aqui dentro da Embraer. Vocês todos acho que conhecem muito bem a história da Embraer, eu não preciso ficar gastando tempo aqui, mas é um orgulho para nós, né, de ter a Embraer, de trabalhar nesse grupo tão espetacular aqui com 52, 53 quase agora anos de casa, né, de história da Embraer, desde os primórdios aqui, junto com o ITA, o quanto que a gente se orgulha aí da história da Embraer. Então a IVE nasceu com todo esse amparo, né, usando todas essas competências, e o propósito da IVE é poder ser eh, uma um centro que uma empresa que possa criar soluções de uma forma que combine, né, tanto a competência Embraer com a agilidade startup. Então, nós temos visto hoje as soluções que estão chegando, né, as tecnologias e as soluções que estão chegando aí para o Urban Mobility muito rápido, a revolução da eletrificação, do autônomos, né, estão evoluindo rapidamente, e nada como você poder ter uma empresa dedicada para poder focar e desenvolver essas soluções com maior rapidez. Então, o propósito da IVE é justamente poder combinar o melhor dos dois mundos aqui, tanto a experiência da Embraer
como a agilidade de uma empresa startup, de uma empresa dedicada para essa solução, né? Então, foi aproximadamente por 4 anos que a IVE ficou incubada dentro da Embraer. No final do ano passado foi a criação da empresa e também lá já começamos os voos de teste com provas de conceito, né? Tem muito a se aprender nesse novo ecossistema que está nascendo, então nada como você poder testar as soluções que precisam ser desenvolvidas aí para chegar num nível mais maduro de tecnologia e soluções eficientes para isso. A IVE está focada, basicamente, são 3 grandes áreas. Antes, deixa eu mostrar só a missão, né, da nossa empresa. Então, a IVE tem o propósito de criar soluções que são affordable, né, no sentido de trazer para um patamar acessível, tanto de custo, como também no sentido de ser acessível para todos os usuários. Então, vocês vão ver o tempo todo do nosso projeto o objetivo de trazer bem perto o usuário final, que são os habitantes dos grandes centros urbanos, e entender a real necessidade deles de acordo com o que deve ser esse veículo, o que deve ser essa solução, né? Hoje, a solução, por exemplo, de táxi aéreo em São Paulo, nos grandes centros urbanos, né, ainda é uma solução cara, né, para poucos, né, o custo é alto da operação, a escalabilidade não é possível. Então, a missão é trazer uma solução de mobilidade aérea urbana que seja acessível para todos e que seja possível de ser de ser escalável. Então, assim, você vai conseguir trazer a ruptura de mercado quando você traz para um outro patamar aqui a solução oferecida, né? Então, sobre a IVE basicamente são 3 grandes áreas, né? Tradicionalmente, a competência da Embraer no desenvolvimento do produto, mas não só o produto do eVTOL. A IVE também tem um grupo dedicado aqui trabalhando na solução de UATM. UATM significa Urban Air Traffic Management, ou seja, solução dedicada para o controle de tráfego aéreo urbano. Nós sabemos que no futuro o controle do tráfego aéreo vai ser uma questão chave para permitir que esse modelo de negócio funcione bem, de forma eficiente. Então, ele é um grande enabler, né, uma grande restrição e solução que tem que ser bem feita, bem criada. E a IVE, se baseando também nas competências do Grupo Embraer, né, juntamente com a TEC faz parte do Grupo Embraer, tem criado soluções aí ao longo de vários anos para controle de tráfego aéreo aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, o Grupo ATEC, junto conosco, para criar essas soluções, então, liderado pela IFE, também de soluções de controle de tráfego aéreo. E a terceira grande área seria suporte, serviços e operações de frota, né? Então, a IVE pensando em se tornar, de fato, trabalhando para isso, né, para desenvolver operações, ser um operador de forma até agnóstica, né, não somente dos nossos produtos, dos nossos veículos, mas também prestando serviço para esse mercado que vai surgir. Vocês sabem que a competência de serviço, por exemplo, é uma competência que a gente tem claramente desenvolvida aqui com toda a expertise dos mais de 50 anos de experiência da Embraer, em não só entregar os aviões, mas prestar todo o suporte, serviço, operações necessárias. Então, são 3 grandes áreas na IFE que eu queria abordar com vocês aqui. Começando falando sobre um pouco do ecossistema, como nós enxergamos, né? Então, essas 3 grandes áreas talvez mostrem claramente aqui todo o que ilustra como que está sendo visto esse ecossistema que vai nascer. Então, os eVTOLs funcionando nos grandes centros urbanos, né? Precisa de ter os vertiports ou skyports, depende de como você queira chamar, tem alguns nomes aí, mas como que a gente enxerga a operação disso, o controle de tráfego aéreo sendo bem desenhado, permitindo que a fluidez e a eficiência da operação aconteça muito bem desenhada, né? E também a questão de administração dos outros veículos que também vão fazer parte do ambiente urbano. Então, nós temos cada vez mais drones sobrevoando o grande centro urbano, com chegada aí de serviços para esse tipo de veículo, né? E também a própria aviação geral e helicópteros tradicionais, que precisa ter aí uma transição. Por muito tempo a gente deve continuar tendo todo um mix desses diversos veículos sobrevoando o grande centro urbano. Então, o controle do tráfego aéreo e a questão da operação, serviços e suporte para ser feita
nesse ecossistema. Então, essa é a abordagem da IVE. Como eu falei, no próximo slide eu mostro aqui o tradicional background da Embraer, então, vocês conhecem muito bem o track record, né, que é os números positivos que nós temos orgulho de falar, de quantos aviões, né, a gente tem servido mundialmente com um altíssimo nível de segurança e confiabilidade, né? E a gente vai se basear nisso para trazer as soluções de altíssimo padrão aqui para a mobilidade aérea urbana, né? Basicamente, são 3 grandes use cases que estão sendo enxergados por nós, ou priorizados por nós. Aqui nós sabemos que podem ser diversificados muitos usos para um eVTOL, um veículo desse porte, porém, talvez a gente podia dar destaque aqui para 3 grandes use cases, né? O commuter, que é de fato o habitante ali se locomovendo de A para B, né, do seu local de trabalho para casa, de casa para um compromisso pessoal, querendo chegar antes em casa, fugir do problema do trânsito. Um use case muito clássico que está ficando claro para todos nós é o Airport Shuttle, então aquele passageiro que chega no aeroporto e quer chegar logo para o seu destino, a reunião ou para casa, né? E também o contrário, né? Você precisa chegar logo no aeroporto, sai do seu local de origem e precisa chegar logo ao aeroporto. Então esse case ele deve ser bem emblemático aí para a aplicação do eVTOL, né? Você precisa, hoje é uma dificuldade enorme, né? Você em São Paulo, em dias de chuva, você nunca sabe que horas que você vai conseguir chegar no aeroporto, né? Então isso pode ser um serviço bem claro aí do benefício que é um veículo elétrico, né, vertical, com voo vertical, para um use case como esse, né. Um terceiro use case que a gente vê um destaque aqui é o sightseeing, que, por exemplo, o Rio de Janeiro faz muito sentido você explorar as atrações turísticas ou as oportunidades de sobrevoo na cidade, com o apelo de um veículo elétrico, com mais segurança, pode ser um use case também bastante interessante para ser explorado. E tem muitos, né, não só a IVE está trabalhando com o desenvolvimento do veículo, mas nós vemos por aí várias iniciativas tentando trazer ideias e soluções para cargo, para transporte médico, ou mesmo futuramente para alguma aplicação nas áreas de defesa e militar e transporte VIP. Então, são diversas oportunidades, só nos atrai mais aqui ainda a explorar e buscar soluções para esse tipo de plataforma que pode ser de grande uso e trazer grandes benefícios para a comunidade como um todo, né? Vocês vão ver o tempo inteiro eu falar aqui sobre os benefícios da comunidade, porque, como eu falei, não se trata da IVE ou da Embraer querer empurrar uma tecnologia para um mercado que não tem essa necessidade. Então, a gente quer muito bem entender a necessidade do mercado e criar uma solução que atenda de forma eficiente essas necessidades, né? No próximo slide eu mostro, por exemplo, diversos benefícios que são claros quando nós falamos de mobilidade aérea urbana, né? Então, eu listei aqui 6 grandes áreas de benefícios para que a mobilidade aérea urbana traz para a comunidade como um todo. Então, você pode servir melhor ali a população, né? Eu mostrei no começo da apresentação como a população não para de crescer nos grandes centros urbanos, e hoje a gente tem soluções aí de metrô, transporte público, que são já bem, acho que 2 características, né, são bem populadas e bem congestionadas, e também com uma certa idade já de infraestrutura, o que torna cada vez mais difícil você fazer otimizações e melhorias muito custosas. Então, você pode trazer uma solução que não vai, nós sabemos que não tem uma única, uma solução mágica que vai resolver todos os problemas, mas você pode trazer uma alternativa, né, para aquela pessoa que precisa chegar antes no seu destino, ou precisa chegar com segurança de tempo no seu destino, ou chegar para casa para atender um compromisso pessoal, alguma coisa que ela não poderia se atrasar aí, se torna um valor enorme você ter essa alternativa de melhor mobilidade urbana, né? Também você pode melhorar um pouco o congestionamento, né? Então, eu mostrei custos que são gastos no Brasil, mas tem o mundo inteiro, Estados Unidos, por exemplo, o que se pede de produtividade lá por causa dos congestionamentos é absurdo, né? Uma terceira dimensão muito clara é a redução das fatalidades, né? A gente sabe o nível, infelizmente, a quantidade de acidentes que acontecem no transporte, no ground transportation, né? Nos carros, no trânsito. Então, você traz aqui uma terceira dimensão com o nível de segurança que a aviação
exige, né, ela certamente pode também trazer esse benefício, né, em relação a uma criticidade aqui do transporte do ground, né, do transporte no solo aqui. Você tem a questão do uso, né, do veículo 100% elétrico, então isso é muito bacana, né, ele reduz, nós chamamos que é o zero local emission, né, então o veículo elétrico ele não vai ter emissão de carbono aqui no local da operação dele, isso é totalmente alinhado com tudo que tem se falado aí de futuro, de meio ambiente, de melhorias em relação aos grandes centros urbanos, né, então acho que é grande benefício também a ser explorado o fato de ser o veículo 100% elétrico. Sabemos que tem algumas soluções, alguns desenvolvedores que estão pensando em veículos, por exemplo, híbrido ou outra solução. A nossa abordagem aqui, entendendo essa necessidade da comunidade, é para um veículo 100% elétrico aí, que nós vamos mostrar a seguir aí depois mais detalhes do veículo, né? A questão de você fomentar, né, a produtividade, então você faz as pessoas se locomoverem melhor, né, você vai criar ali uma oportunidade de fazer viagens de forma mais eficiente, mais dinâmica, então isso traz produtividade, né, e finalmente o que a gente fala que é a revolução, né, que é a democratização do air travel, né, sabemos hoje quanto é difícil, né, uma vez eu fiz uma apresentação dessa e eu perguntei para o público, né, quantos aqui voam voam de avião uma vez por mês, né? Aí alguns levantaram a mão, né? Quantos voam toda semana, né? Praticamente ninguém levantou a mão. Quantos voam de helicóptero, né? Muito poucos. Então, a gente entende que tem essa distância hoje do air travel nos grandes centros urbanos e nós entendemos que essa revolução da eletrificação com veículos autônomos, com toda essa solução de urban mobility, pode finalmente trazer a democratização para o air travel, né? Aquele sonho antigo dos Jetsons, né? De voar no centro da cidade, olhando a cidade de cima, né? Finalmente podemos estar, acho que nunca tivemos tão perto disso, né? E pode de fato ser mais cedo do que a gente imagina aqui acontecer para nós e chegar essas soluções estarem à nossa disposição aqui, né? Vamos trabalhar para isso, né? Por isso que a nossa apresentação é construindo o futuro da mobilidade urbana, né? A gente tem feito diversas pesquisas, como o IVE, né, como Embraer, aqui buscando entender o mercado, entender a demanda, entender as oportunidades. Eu tenho um slide para mostrar para vocês aqui a respeito do feedback dos usuários, de se a gente oferecendo essa proposta do Vitol, nas pesquisas que a gente fez, mostra que a maioria das pessoas responde que usaria, sim. A gente perguntou aqui o quanto que pagaria e com que frequência que seria usado, né? Então, as pesquisas mostraram para nós que a maioria esmagadora das pessoas falava que usaria pelo menos uma vez ao mês, mas até mais que isso, né? E pagaria entre uma vez e meia o valor do táxi, até 2 vezes aqui o valor do táxi na maioria das pessoas. Então, assim, as pessoas enxergam esse valor, né? Acima de tudo, a gente quer entender o valor que pode ser gerado para criar a solução, né? Entendendo o valor. E hoje existe um valor, né? Uma demanda latente aí das pessoas poderem se locomover de forma melhor nos grandes centros urbanos. Hoje sempre é um caos, né? Uma dificuldade, né? Uma ansiedade de querer chegar no destino e não conseguir chegar a tempo. Então, as pessoas estariam dispostas ali a pagar um premium até por essa solução, né? Então, tudo isso nos indica oportunidade de criar solução. Entendemos e estamos delimitando bastante o problema aqui, compreendendo bastante o problema para poder criar a melhor solução possível aqui. Também toda a questão da mobilidade aérea urbana é uma prioridade global no sentido do que as cidades, as agências regulamentadoras, né? O próximo slide eu mostro iniciativas, por exemplo, exemplos de cidades que já se prontificaram a ter ações para incentivar isso, para aceitar, para começar logo a operação lá. Então, tem Singapura, tem Dubai. Aqui a gente tem trabalhado próximo também das agências regulamentadoras, como sempre trabalhamos aqui, a ANAC, DSEA, né? Agradecemos sempre a prontidão deles para colaborar. Entendemos que sozinha a IVE não vai resolver nenhum problema do mundo sozinho, então colaboração é a palavra-chave para que as soluções sejam desenvolvidas corretamente e construídas aí no tempo certo, casando todas as restrições e as variáveis que precisam ser alinhadas aí para essa solução, né?
só para dividir com vocês a nossa visão de mercado, né? Muito tem se falado do tamanho, do potencial desse mercado. O próximo slide eu mostro aqui uma estimativa de 200 bilhões de dólares em receita para essa indústria, né? Então, essa indústria de mobilidade aérea urbana, na nossa análise aqui de mercado, ela teria um potencial, então, de transportar aí até 3 bilhões de passageiros em 10 anos, né? Essa nossa estimativa aqui é simulando 2025 a 2035, estimamos que a frota chegaria a 50 mil veículos no mundo, até 2035, né? Se vocês olharem, tem um mapa por trás desse slide e tem as bolas azuis ali, elas mostram o tamanho, né? Proporcionalmente o tamanho das bolas azuis é o tamanho do potencial de mercado em cada um desses grandes centros que estão ilustrados ali. Então, um belíssimo mercado, né? Com crescimento forte, como as inovações disruptivas, né? Elas causam isso. Você tem um crescimento exponencial, um potencial de mercado que eu falei já é muito claro. Todos os grandes centros urbanos sofrem com o problema da locomoção, né, do commuting. Então, a oportunidade está aí essa é a nossa visão de mercado em relação ao potencial que essa indústria pode gerar, né? A nossa abordagem, ela é diferenciada no sentido do Human-Centered Design, então trazendo sempre a figura do usuário, né, não são só engenheiros, aqui, né, o Baruzzi vai falar depois mais detalhes da parte de engenharia, não somos só engenheiros querendo se divertir aqui, criar uma solução mais tecnológica possível, né? Não, a gente está trazendo o usuário para compreender de fato a necessidade dele, como que ele interagia com o veículo, como que é o embarque, o desembarque, né? Fizemos pesquisas, pedimos para o usuário nos dar sugestões de configuração, do que ele acha, né? Essa foto é o nosso designer, o nosso head designer aqui, o Takashi, ele foi para diversos eventos e ficava na porta do evento lá, interagindo com as pessoas. Olha, nós estamos criando aqui um eVTOL, né, um veículo elétrico para transporte no centro urbano, o que você acha que isso tem que ser? E aí eu anotava, fazia as anotações e mostrava para as pessoas. Então a gente tem feito esse approach de sempre trazer a figura do usuário como central para o desenvolvimento do veículo desde já, né? Isso é uma tradição Embraer, né, que ficou mais clara aqui ainda agora no desenvolvimento do eVTOL na IVE, de você priorizar o passageiro, né, entender como que é toda a interface aí do passageiro em relação ao produto, né. Isso nos levou a desenvolver uma cabine que está em desenvolvimento aí com todas as características que trazem, por exemplo, considerando pessoas que têm dificuldade de locomoção. Nós sabemos que as pessoas têm dificuldades, algumas pessoas pela idade ou por alguma limitação de locomoção. Então a nossa cabine, ela tem sido reconhecida aí como um desenvolvimento que mais considera as diversas limitações e necessidades das pessoas, e isso nos traz para um patamar de maior proximidade com a comunidade, né, de maior aceitação da comunidade, que é um dos grandes desafios que a gente precisa ter nesse projeto também, né? A comunidade precisa entender esses benefícios todos que eu listei aqui, falei, que não estamos criando uma solução aqui para poucos, né? Uma solução que é só coisa de VIP, só coisa para um mercado de nicho. Não, aqui é uma solução que pode melhorar a vida da comunidade como um todo, né? Então, essa questão de trazer o usuário e atender as necessidades dele mostra bem o nosso interesse de ser uma cabine totalmente inclusiva aqui nas limitações das pessoas, né? E, finalmente, a respeito do suporte, operações e serviço, né? Não só o desenvolvimento do veículo. No próximo slide, só para ilustrar um pouco do que a gente quer prover de solução a respeito de fazer um serviço usando as competências da Embraer, como a gente sempre fez, e da IVE agora, mas que possa também trazer não só para os nossos veículos, a gente quer atender também outros veículos que estão em desenvolvimento e potencialmente serão operados aí nesse mercado. A gente tem essa competência e quer desenvolver também soluções de estado da arte, né, futuristas, que trazem essa eficiência aí para a operação da mobilidade aérea urbana, né. Bom, falei bastante aqui já sobre a respeito da companhia, né, da IVE, do nosso departamento, como que a gente tem trabalhado, e queria mostrar um pouco agora
a respeito do veículo, né? Acho que é uma parte bastante empolgante, nós que somos engenheiros, é interessante aí ver o produto bonito aí, como que ele está sendo desenvolvido, né? Tem um vídeo curto aí que o meu colega Baruzzi quis trazer para nós, ele vai mostrar aí, foi quando a gente fez o lançamento, né? Esse vídeo já tem uns 2 anos, se eu não me engano, ficou bem bacana quando a gente fez o lançamento desse design, que é o design que nós estamos apresentando para vocês aí. Acho que só o som que não saiu aí, Baruzzi, mas ele mostra justamente o impacto aí do eVTOL. Muito bacana, né? Na época do lançamento era Embraer X, né? A Eve ainda estava sendo incubada lá na Embraer X, por isso apareceu a marca da Embraer X ali, mas foi muito empolgante. Um feedback que nós recebemos é que o produto, ele de fato tem a cara aí de um veículo comercial, né? Tem a cara de um padrão avião, como a Embraer faz, e com toda a robustez e confiabilidade do nosso track record, né? Aqui são alguns drivers de desenvolvimento do produto. Então, com todo esse trabalho que eu mostrei no começo da apresentação, de interações e assessment, pesquisas e pesquisas com o usuário, nós consolidamos, então, em 5 design drivers que têm guiado todo o nosso desenvolvimento do produto, né? São esses design drivers, então, ser simples e intuitivo. Então, nós entendemos que não é um show-off aqui de tecnologia, né? Fazer um veículo exagerado de forma alguma. Ele tem que ser simples, né? Ele tem que ser simples, intuitivo, que é assim que é o futuro, é assim que as pessoas usam as soluções, né? Tudo que é complexo demais e complicado acaba em desuso. Então, se você olhar as características do veículo, ele tem essa simplicidade, né? Tem asas fixas, são 2 asas ali fixas, são 8 rotores para o lift, né? 8 lifters e 2 pushers ali para o voo horizontal em cruzeiro. E a gente usa a tecnologia onde de fato ela faz diferença, né? Então é o Smart Use of Technology, a gente implementa a tecnologia onde ela traz o benefício para o veículo e para o usuário final, né? O segundo design driver é o Peace of Mind, significa que a tranquilidade, né, a confiança que o usuário tem, o operador tem no veículo, a gente se baseia muito nisso na competência de integração de sistemas que a gente tem, tem mostrado isso, né? Ninguém desenvolveu e certificou tantos aviões, né, como a Embraer fez nos últimos 20 anos, né? Então mostra a nossa expertise e competência aqui. Um pouco de exemplo pode ser o fly-by-wire, que ele vai ser extremamente importante para o controle de voo, para a estabilidade de voo e para a correta operação desse veículo, né? O terceiro design driver é community friendly, então ele tem que ser, né, o benéfico para a comunidade, ele tem que ser aceito pela comunidade. Então, exemplos disso nas características do produto são o 100% elétrico, né, e com uma baixa, uma questão de ser uma aeronave extremamente silenciosa, né, isso vai ser chave também para a comunidade entender aí a solução tecnológica como algo diferente, né, como algo bom aí para o ambiente urbano, né. O quarto design driver, Design for All, eu comentei já muito aqui a respeito da cabine, né, como a gente tem considerado as limitações das pessoas para oferecer uma cabine conforme, que ela aceite, que ela atenda bem todas as pessoas, né, com suas limitações aí. E finalmente a Bridge to the Future. Então nós entendemos que o produto tem que ser tecnológico, né? Ele traz traços do futuro, ele traz o futuro, ele deverá ser autônomo, né, no horizonte de longo prazo, mas inicialmente ele precisa ter a figura do piloto, né? É assim que nosso desenvolvimento tem sido feito lá. Ele começa inicialmente com o piloto, mas ele já está sendo todo desenhado e preparado
para a operação autônoma, que vai permitir diversos ganhos de escala, de segurança, de tudo mais aí que a gente vai ver no futuro aí. Então, essa é uma ponte para o futuro aí. Esse é o nosso, como tem sido criado e desenvolvido o nosso veículo internamente, né? Um pouco mais de características, antes de eu passar a palavra para o meu colega Baruzzi aqui. Então, esses design drivers, esses 5 design drivers, eles desdobram já em diversas características que a gente está chegando lá no produto. Então, o alcance, por exemplo, hoje ele está sendo desenvolvido para algo em torno de 100 quilômetros de alcance. Isso seria capaz de atender com toda a eficiência aí possível, né, praticamente todo o mercado de Urban Mobility. Então, tem diversas configurações sendo desenvolvidas no mercado, e vocês podem estudar e pesquisar e perceber que 100 km de alcance ali vai atender toda essa necessidade da mobilidade do grande centro urbano ali, do urban sprawl, né, da mancha urbana ali. Não tem excesso de complexidade, como eu falei, então essa é uma configuração que ela não tem tilt, né, não tem partes móveis na sustentação, na questão dos rotores aí. Então essas são as principais características já. Uma coisa interessante, a gente espera que na questão do ruído, né, tenha um ganho significativo aí, por exemplo, o footprint, que é toda a mancha de ruído, né, desde o pouso da decolagem, ela seja 80% menor em comparação a um helicóptero de porte semelhante, né? Então, um grande ganho em relação ao ruído. Também ao custo operacional, algo em torno de 65% de custo menor por assento, comparado com um helicóptero, mesmo helicópteros que são com capacidade de levar mais passageiros a bordo aí. Então, são diversos benefícios nessas características já do nosso veículo, né? E finalmente, como que é a cabine do eVTOL, a Eve, algumas dimensões de cabine, a gente fez diversos assessments, né, como tradicionalmente nós fazemos, usamos mockup, desenvolvimento aqui dentro, benchmark até com a indústria automotiva, para a questão do entendimento da cabine, como poderia ser a cabine, né? E a LOPA, o layout, né, de configuração dos assentos, então nós estamos enxergando aí para 4 passageiros, inicialmente um piloto e 4 passageiros, acho que tem no próximo slide aí, Baruzzi, e futuramente, com a remoção do piloto, você pode aumentar essa capacidade aí, a gente está prevendo aumentar essa capacidade até para 6 passageiros aí. Então, são características do produto, da cabine, né? Estamos prevendo ali também um espaço para bagagem, entendemos que é uma das necessidades aí do usuário, né? E isso faz parte do que está direcionando o nosso desenvolvimento de produto aí. Queria passar a palavra para o meu colega Baruzzi, que ele vai continuar detalhando especialmente as questões de engenharia e desenvolvimento. Muito obrigado, Edgar. Boa tarde, pessoal. Então, trazendo um pouco agora o contexto de como que esse veículo opera, né? Acho que, estou aqui falando com o pessoal do ITA, né? Então, acho que muita coisa aqui vai ser totalmente redundante, mas eu vou trazer alguns conceitos simples para, caso tenha alguém também que não tem muito contato com a aviação. Basicamente, uma operação típica, né, de um eVTOL, pelo nome já diz, né, que ele é um veículo que tem decolagem e pouso vertical, né? E a gente estima que o perfil de voo, né, típico seja um perfil, então, que ele passe por um período de decolagem, né, vertical. Existe, então, uma fase de transição, né, na sequência ele entra numa fase de cruzeiro, e até que ele volta ao estado de hover, digamos assim, né, para o pouso vertical. Né? Então, essa sequência, né, é de uma missão típica de um veículo que faz esse tipo de operação, né, em centros urbanos. Vou falar agora um pouco sobre como que funciona, então, cada fase, né? Nessa fase inicial de hover, a IVE está projetando, está concebendo, né, um veículo que, nesse momento, os lifters, né, são 8 motores elétricos que vão conseguir, então, suprir, né, a estabilidade, o controle, para ele fazer essa decolagem em pouso com precisão, né? Então, é um problema de controle de 6 graus de liberdade, né, basicamente. E nesse momento, então, não existe sustentação aerodinâmica, o veículo não possui uma translação, é um momento apenas de decolagem em pouso, né? Porém, conforme o veículo necessita transitar, né, para a fase de cruzeiro, são acionados 2 pushers que vão permitir o ganho, né, de
velocidade de translação, e, em consequência, ele vai começar a receber sustentação pelas asas, né, gerar sustentação. E aí, nesse momento, gradativamente, vão ser desligados os motores elétricos dos lifters e voar apenas com os pushers, né? Então, evidentemente, nesse momento, a gente tem uma dinâmica muito parecida até com um avião, né? O veículo se torna um avião, então a gente pensa muito em eVTOL, talvez venha a ideia, né, de um helicóptero, né, de uma dinâmica de helicóptero, talvez sim no modo rover, né? Ele tem algumas características, né, de voo pairado, né, conseguir ficar parado no ar, mas nesse modo de cruzeiro ele vai ter uma dinâmica muito parecida com o avião, né? É uma fase muito mais eficiente em termos energéticos, é uma fase que você tem apenas os pushers funcionando e as asas, né, promovendo sustentação. Mas quando a gente vê a foto, então, do eVTOL, né, 8 motores, né, como que funciona, então, esse modo avião, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui, que ajuda a entender melhor como que funciona as superfícies de controle, né? Então, basicamente, é importante fazer esse paralelo com um avião, né? Ele possui exatamente as mesmas superfícies de controle de um avião. Ele possui uma configuração canar, então ele possui o seu profundor, né, na parte dianteira, né? E o controle longitudinal, né? Os ailerons nas pontas das asas, controle lateral e o controle de guinada ali no leme, né? Então, vai ver que nessa fase, né, vai ser um momento que ele vai estar operando, né, basicamente como um avião, né? Então, o que é que funciona por trás disso, né? O controle disso, a integração disso. Esse é um esquema genérico, né, de um sistema de controle de voo, né, para um veículo tipo eVTOL, né? Basicamente, por trás disso, né, é um sistema altamente integrado, possui FCC, que é Flight Control Computers, né? Esses computadores, eles possuem, né, todo o sistema, as leis de controle embarcadas, né? Todo o código embarcado do veículo, que vai estar recebendo, então, sinais provenientes de sensores, de inceptors, de sistemas aviônicos. Sistemas aviônicos podem ser de diversas naturezas, desde interface homem-máquina, desde sistemas de FMS para guidance, waypoint, e inclusive o autônomos, né? E, basicamente, uma coisa que é muito interessante dos eVTOLs, né, que, nesse momento, o FCC, né, está comandando tanto os atuadores, né, quanto os motores, né? Então, é um sistema muito mais integrado, né, na aviação tradicional, né, comercial. A gente tem, então, uma arquitetura que o FCC não controla, né, o FATEC, né, dos motores. Então, é um sistema bem integrado, né? E essa integração que está sendo feita desde o Day One, né, na Eve, isso é pensando no futuro ser autonomous ready, né? Então, a gente imagina, né, a gente concebe que isso vão ser em fases, né? Evidentemente, quando a Eve lançar, no Day One, não vai estar operando autônomos, né? Existem desafios, né, da indústria, né, não apenas para a Eve, para chegar nesse patamar, mas essas fases, basicamente, é que tenha um nível de autonomia com pilotos a bordo, né? E que a operação, né? O environment que vai estar o veículo, né, operando, né? Nesse contexto de mobilidade aérea urbana, vai ser muito bem estruturado, né? Uma segunda fase, ainda com essa operação muito bem estruturada, né? É tirar os pilotos, né? Então, o veículo vai estar operando, então, nesse environment bem estruturado. Uma fase seguinte, né? Que é visualizada, essa mesma autonomia, porém com uma infraestrutura um pouco menor, né, um veículo um pouco mais independente, até chegar na fase 4, que seria um veículo totalmente autônomo, em qualquer hora, em qualquer lugar, né. Evidentemente, isso são visões, né, a longo prazo, né, mas o importante é que a primeira pedra, né, o primeiro né, da fundação, né, do veículo já é pensando em si nesse automatismo, né. Então, poxa, um sistema automático, um veículo com vários sistemas, né? É um sistema que tem que ser chamado de 100% crítico, integral. O que quer dizer isso? É um sistema que falhas, né? Ele tem que ser redundante, tem que ser fail-safe, né? Ou seja, todo o sistema tem que se comportar de tal modo que tudo esteja em perfeita comunicação, né? E qualquer evento, o veículo tem a capacidade de responder a isso, né, e de uma forma mais automatizada, né. Então, trazendo um pouco esse contexto, né, de integração, né,
Para ver até nessa imagem, isso aqui é um dos nossas provas de conceito, né? Nós temos, então, FC6, temos vários sinais digitais, analógicos, múltiplos sensores, né? Nós temos sistema de interface homem-máquina, sistema propulsivo, sistema de armazenamento de bateria, de energia, né? Via baterias. Então, assim, tudo isso gera um número muito extensivo de parâmetros, né? Esse veículo, então, são uma quantidade imensa de dados, né? E esses dados, eles têm que ser muito bem tratados, existem metodologias, system engineering por trás, né? Então, por trás existe esse desafio, né, para a gente conseguir entregar, né? E a Embraer tem, né, a IVE nasceu, né, da Embraer, a gente tem isso no nosso DNA de desenvolver produtos complexos, né? Tem veículos fly-by-wires, né? Então, é algo da metodologia que a gente está herdando e está trazendo, né, para a IVE. Então, nesse contexto, né, de testes, uma das ferramentas muito utilizadas, né, para o desenvolvimento do fly-by-wire é justamente o EDS, né, que é o Engineering Development Simulator. O EDS é um simulador voltado à engenharia, tá? Então, é um simulador que a gente traz pilotos da Embraer, os pilotos de saem voos, tem engenheiros de saem voo, né? E nesse ambiente, né, a gente consegue fazer vários tipos de análises, né? Por exemplo, testes com piloto no loop, evidentemente, né? Mas também análise de qualidade de voo. A gente também consegue testar, né, a proteção de envelope do veículo, como que é a resposta a falhas e todo o desenvolvimento também da interface homem-máquina, né? Porque nesse momento que a gente está, de fato, trazendo o homem em contato com o veículo, além da interação de controle, da dinâmica, evidentemente tem a parte também de human factors envolvida, né? Então, a resposta dele. Então, é uma ferramenta muito poderosa, né, que a gente está desenvolvendo e já utilizando desde o Day One da IVE, né? Então, eu gostaria de passar um vídeo breve mostrando um pouco como que funciona o EDS da IVE. I'm happy to talk to you today about our Engineering Development Simulator. This is a tool that has been found to be very useful and very powerful in previous aircraft development at Embraer. In it, we fly the very same control laws that will be flown in our eVTOL vehicle. We also develop the human-machine interface that will be available on the vehicle before it goes autonomous. The simulator helps us to evaluate this new concept of flight, where we have a much simpler way to control the aircraft, leading to the fly-by-wire functions of the complicated commands. We also use the simulator to perform all the tests before we start flying. This brings more maturity and safety to the product and make the development faster. I had the privilege to perform the first flight of the aircraft. Mainly, I had two inceptors to control the aircraft. It was as simple as that, as friendly as that, and the flight was absolutely easy to perform. Um disclaimer, esse vídeo foi 23 de julho, a IVE nasceu em outubro, né, de 2020. Né? Então aqui ainda aparece o nome da Embraer, né? Ainda aparece o nome da Embraer X, né? Mas o EDS, como eu disse, é uma ferramenta poderosíssima, né, para o desenvolvimento. Né? Ele já está tendo todo vapor, né? Bom, mas além do EDS, né, nós temos também que desenvolver, testar, né, todos os sistemas, né? Afinal de contas, é um veículo complexo e altamente integrado, né? Então, a gente faz também muitas análises utilizando modelagem e simulação. Você já via MATLAB Simulink, né, outros tipos de modelo, né, em outros tipos de ambientes, mas é feito, então, um trabalho extensivo, né, multidisciplinar. Também temos o EDS, como citado, né? Fazemos também testes com hardware no loop, né? Seja o computador, né? O FCC, ou outro hardware, né? A gente coloca no loop para conseguir entender, né? Conhecer, é feito análise bit a bit, praticamente, análise de requisitos, análise de falhas. Então, assim, é um produto extremamente testado, né? Extremamente analisado. Outro importante meio de ensaios é o Iron Bird.
um Bird, basicamente, você integra, então, todos os sistemas, né, com os PNs reais, né, e faz diversas análises para conseguir entender como é que eles estão integrados. E além de provas de conceito, protótipos, né, então, nessa imagem aqui temos 2 veículos, né, de testes, além de outros que estão em desenvolvimento, e além de outras análises, né, eu coloquei aqui análise de túnel de vento, mas posso estender também para análises estruturais, né, de fadiga, análise de aerosservo, né, para entender modos de vibrar e por aí vai. Então é um estudo multidisciplinar, né, um produto altamente integrado, né, e isso é buscando um veículo que seja no final do dia seguro e confiável, né. Então acho que esse é o grande driver, né, que a gente quer trazer aquele peace of mind, né, um dos 5 drivers do produto. Então a gente quer que ele seja realmente seguro, confiável para o cliente, para o operador, para o ecossistema que ele vai estar operando, né? Então, por isso que a gente tenta trazer sempre no DNA dele a simplicidade, que ele tenha essa acessibilidade de cabine, que, por exemplo, os rotores acima, né, permite que você tenha um ingresso mais fácil, né? Existem outras propostas de Vitórias que colocam asa embaixo, porém, a acessibilidade pode ser, né, comprometida. Tem a tecnologia do fly-by-wire, né, que é essa tecnologia que nos eVTOLs tem um papel fundamental, afinal, como mostrado o FCC, ou todo esse sistema, eles controlam, além da dinâmica do modo cruise, do modo rover, então é um veículo com diversos sistemas, né, conversando entre si. Ele possui a propulsão elétrica distribuída, né? Isso traz vantagens também do ponto de vista de safety, né? É um veículo que isso gera redundância, né? Também com a mesma ideia, né? Do ponto de vista de sistemas elétricos, né? Toda essa metodologia para que ele consiga operar nesse tipo de contexto urbano, né? E por fim, a ideia é que o Autonomous, né, seja cada vez mais presente na vida desse desenvolvimento, né? Evidentemente, vai ser por fases, né, como dito anteriormente, mas esse é um dos nossos objetivos, né, da gente conseguir chegar lá e operar esse veículo, estar participando, e quem sabe, né, aquele mapa que aparece no globo, né, todos os potenciais clientes do mercado, que a gente esteja, então, com a presença global, assim como a Embraer, também tem essa presença global, né? Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de estar conversando com vocês. Tem um videozinho, não sei se o Edgar quer dar alguma mensagem também antes de passar o vídeo, antes de abrir para perguntas, tranquilo? Tá ok. Então, vou colocar o último vídeo, pessoal, para fechamento, e na sequência a gente abre um espaço para conversas, para tirar algumas dúvidas.
Bom, muito obrigada pela apresentação, ela foi bem completa. Obrigada aos dois. E como tem muita pergunta, eu vou começar por, não exatamente a ordem que foi perguntada, mas também organizando um pouco pelo tópico. Então, as que foram feitas no final agora vão ter que esperar mais um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue perguntar todas. Tem bastante coisa aqui. Primeiro, em relação ao mercado, assim, vocês mencionaram, né, a atividade como prestadora de serviço. Eu acho que essa pergunta ela entra principalmente na questão dos corredores, de como seria, mas a pergunta é se está previsto vender as propriedades particulares. Se vocês chegaram a verificar isso. Ou acharam que não Eu valeu acho que eu posso a pena? comentar aqui se eu entendi. Opa, desculpa, cortou para mim aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Ana? Estou sim. Tá legal. Bom, se eu entendi bem, a pergunta é para propriedade particular, né? A gente tem enxergado de fato como um grande mercado para esse veículo a operação comercial, né? Muito parecido com alguma coisa, talvez parecido com airline, né? Com uma operação em alta utilização e o modelo de negócio disruptivo é a venda do assento, né? Então ele passaria a causar essa ruptura no mercado quando você faz o ticket do assento do voo lá, e ele se torna muito acessível, né? Ele se torna futuramente aí tão acessível quanto o ground share, né? O ground ride sharing, né? O táxi. Então é interessante esse modelo de operação comercial. Então aí teria um operador comercial, né? Talvez ainda alguma espaço no mercado aí de definição quem seria esse operador, né? A própria IVE quer se tornar uma desses operadores. Então a gente tem trabalhado para isso, para desenvolver essa competência através de parcerias, né? E do nosso expertise aqui de se tornar um desse operador do veículo, né? Eu mostrei alguns use cases, né? Então, assim, o VIP, por exemplo, é um use case interessante, né? Mas aí ele é um mercado de nicho aí a ser explorado também, mas o grande volume de unidades que a gente enxerga é para esse tipo de operação comercial, né? Justo. Já existe alguma estimativa inicial do preço de um assento numa viagem típica, digamos assim, uma missão? Existe. Bem interessante. A gente tem feito diversos assessments para conseguir, né, compreender isso, que tipo de custo de operação a gente teria e que tipo de preço o mercado estaria disposto a pagar, né? Uma dessas iniciativas que a gente fez foi em parceria com o MIT. Tá no nosso site ali, eveairmobility.com, tem um paper que a gente Tem um white divulgou. paper, né? Eu acho que eu já vi. Tem um paper que a gente divulgou em parceria com o MIT, justamente tentando modelar o price point, né? Quanto que é o preço interessante para essa operação no mercado, né? Se eu não me engano, é alguma coisa próxima a 3,5 dólares e 50 aí por quilômetro, né? Então a gente tem entendido que a missão típica vai ser missões curtas, né? Nesse grande centro urbano, missão de 11 minutos, 12 minutos, 15 minutos, né? Nesse período você voa aí cerca de 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros, né? Então, multiplicando por 3 dólares e 50 e 30 quilômetros, você teria nessa missão típica aí 100 dólares, alguma coisa próximo disso aí. Missões mais longas, você teria um preço de ticket proporcional aí à distância, né? Então tem esse paper, eu recomendo dar uma lida lá. Interessante para o price point, né? Alguns desafios são grandes, né? Por exemplo, o custo da bateria é um custo que é bastante pesado agora no começo, né? O custo de bateria, né? A gente tem visto a indústria automotiva, por exemplo, como benchmark, como tem evoluído o custo das baterias para os carros, né? Para o setor automotivo, né? No veículo, no eVTOL, né? É uma outra certificação de bateria, né? Uma bateria que tem que voar. Então, o preço do quilowatt-hora, por exemplo, da bateria, ela é maior, né? Mas existe uma expectativa também dela evoluir ao longo do tempo, então tornaria ainda mais acessível, né? Então o custo da bateria diminuindo, a entrada do autônomos, né? O ganho de escala de voos, de utilização,
tudo isso pode trazer Sim, o price point para um patamar ainda menor. O paper ele mostra tudo isso aí, a nossa visão de longo prazo. Eu recomendo dar uma lida lá no evairmobility.com. Interessante. Então, acho que vai baratear bastante no futuro, daqui a uns 10 anos, 10 anos. Exato. Sobre outros usos futuros, né? Vocês têm alguma previsão de expandir esse range, né, esse alcance? Porque estava dizendo que a expectativa hoje em dia era cerca de 100 quilômetros. Mas, por exemplo, aumentar para interurbano, cidades próximas, ou então de São Paulo litoral, questão de 200 quilômetros. É vantajoso hoje em dia ou é uma preocupação do futuro? Vocês já pensaram nisso? Bastante interessante. Se meu colega Baruzzi quiser comentar aí, o desafio hoje é a bateria, né? Se conseguir uma bateria que vai tão longe assim, né? E não traga tanto peso, né, para o veículo, né? Porque 100% elétrico hoje em dia não dá ainda, né? Então, o grande desafio é a densidade energética, o que você consegue colocar de energia num veículo desse, né? Tinha um outro slide que a gente tinha aqui mostrado num outro evento, que mostrava assim a evolução dos aviões comerciais, né? Cada vez mais passageiros e tal, e o veículo elétrico, a capacidade do veículo elétrico, ela ainda é pequena, né? Ela deve evoluir, né? Ela deve evoluir ao longo do tempo, você conseguir trazer mais energia disponível para um volume menor, né? Mas hoje a densidade energética é um desafio. Então, assim, criar soluções que estão sendo faladas aí para longo alcance, veículo vertical, né? Por enquanto, a bateria aí é um dos limitantes. Só complementando, a densidade energética é o gargalo para o alcance mesmo. Isso mesmo. Assim, fora da. Então, assim, mas o interessante é que para curto alcance ela já consegue atender, né? Então, a gente consegue já trazer um produto que consiga atuar, né, nesse cenário de mobilidade aérea urbana, né? Então, e é um mercado imenso, né? É um mercado gigantesco nos grandes centros. Então, às vezes o alcance para um determinado produto, um freight, um avião que precisa de grande alcance, de fato, talvez esse tipo de produto não utilizar baterias elétricas, 100% elétrico, não case ainda com a densidade energética que temos hoje. Porém, para a operação de mobilidade aérea urbana, isso já é possível e a gente está trazendo para ser uma realidade, né? Exato. Entendi. Ainda sobre outros usos possíveis, outros futuros, tem uma pergunta aqui, que é: algum interesse de vocês em aplicar tecnologia para o agronegócio, pulverização de lavouras, etc., na questão de uma aeronave 100% autônoma, seria uma boa solução? Levando em conta o alcance, etc. Sim, sem dúvida. Como eu falei, né, a plataforma, desenvolvendo a plataforma, você tem uma centena aí de aplicações que podem ser feitas, né? O nosso foco é o mercado de passageiro, né? A gente tem muito claro isso, que é onde a gente consegue se diferenciar, né? A Embraer, a competência Embraer em desenvolver um veículo airline, né? Com um nível de segurança que uma auto-utilização para passageiro, né, exige. A Embraer tem esse diferencial, né? Acho que poucas empresas têm a competência que a gente tem para desenvolver veículos como esse. Talvez uma solução de pulverização ou entrega de pacote pode ser feita num veículo menor, com alguma outra quantidade de requisitos diferentes, né? Mas assim, foco em passageiro, a gente entende que é onde está o nosso grande diferencial, onde a gente pode de fato trazer foco do mercado, sim. Que é o grande mercado que nós estamos desenhando o produto aí. Até drones talvez pudessem, né, ser usados em lavoura. Já são menores, já. Exato. Configuração diferente. Ok. Tem umas perguntas também sobre segurança da aeronave. Está previsto um panic button para uso pelos passageiros, quando estiver em operação autônoma já? Essa é legal. Tem muita coisa que a gente tem conversado, como eu falei, né? Não sei se tem ninguém da ANAC aí na audiência, mas a gente tem trabalhado muito próximo das agências regulatórias para entender, de fato, como
como pode ser certificada uma operação como essa com todo o nível de segurança que exige, né? Então, Sim. a respeito dos sistemas, como o Baruzzi explicou aí, né, Baruzzi, se quiser comentar, mas assim, toda a integração de sistemas e toda a redundância e capacidade que a gente tem para o desenvolvimento desse veículo, ela vai estar lá, né? Então, não sei se é uma solução de panic button, mas assim, o veículo ele tem que estar seguro para cumprir a operação conforme for exigido aí. Eu tenho posso só complementar a pergunta? Pode? Eu coloquei a pergunta aí também, mas não é só a questão de segurança, a questão de segurança de regulamentação. Existe uma regulamentação, por exemplo, o LSA agora, para pequenas aeronaves. Agora, né? Tá. Então, é que elas são complementares. Na apresentação, eu não vi nada sobre safety, né, das aeronaves e a regulamentação apropriada, se eles hoje emprestaram a parte do LSA para essas aeronaves. É um desenvolvimento que está sendo feito em conjunto, né? Assim como foi dito pelo Edgar mais cedo, né? Pelas agências, né? E na parte operacional também pelo DCEA, né? Então, para quem, né? Pelos órgãos envolvidos, né? Na parte operacional, né? Então, todos esses quesitos, né? Então, assim, autônomos, quando for uma realidade, né? Como que vai funcionar em determinados cenários visando safety, tudo isso está em construção, né? Então, é um trabalho, né, nesse ponto, até, de certo modo, colaborativo. É que, especificamente, tem essa regulamentação nova, mundial, de Light Sport Aircraft, que é para aeronaves menores. Eu queria saber se vocês, já de começo, se basearam nela, ou vocês não fizeram isso. Eu acho que é uma discussão em andamento aí, como o Baruzzi comentou, né? Então, por exemplo, nossa configuração de aeronave, ela tende a mostrar ali que ela precisa mostrar características de um voo vertical e características de um voo em cruzeiro como aeronave, né? Então, o voo vertical provavelmente vai herdar ali requisitos do parte 27, né, para helicóptero, e o voo em cruzeiro, requisitos do parte 23, então alguma combinação como essa, né, a ANAC tem trabalhado bastante próximo conosco aí, também o FAA, né, nos Estados Unidos, e também a EASA já se adiantou lá, já tenho divulgado bastante direcionamento em relação a como é esse requisito operacional, né, mas ainda falta uma definição final, né, de como será aí. Por favor, eu tenho uma pergunta, eu fiquei fora do ar um minutinho. Com relação aos motores elétricos, a ideia é certificar a plataforma, considerando que os motores elétricos vão ser certificados como parte da plataforma, ou os motores elétricos vão ter uma certificação à parte, como acontece na aviação tradicional? Depende da estratégia definida, né? A princípio, tem muita coisa que vai ser similar aí, como na aviação tradicional que você comentou, né? Então, podemos trazer motores de um fornecedor, né? Fica a certificação, né? E o desenvolvimento feito através desse fornecedor e a gente faz a integração aqui, né? Mas é uma definição estratégica, pode ser outra definição sendo feita aí de como fazer esse desenvolvimento e certificação final, né? Obrigado. Ok. A próxima pergunta, ela é em relação aos processos de otimização multidisciplinar de veículos eVTOL. Vocês podiam citar os principais desafios desse processo? Quais vocês consideram os mais complicados? Existem várias configurações, né, além da Lift plus Cruise, né, aqui que a gente está adotando essa. Existe também correntes que estão utilizando o Tilt Rotor. Existem outros concorrentes que são apenas a parte Lift, né, o Velocity, se não me engano, o helicóptero. Tem várias opções, né, que a gente tem por aí nesse ecossistema, né. E do ponto de vista, assim, para a nossa missão, né, essa foi a estratégia, né, que a gente o caminho que a gente está optando, né. Então, evidentemente, isso passa por uma análise de NDO, né, e de outras ferramentas, né, para a geração do conceito, né, de qual vai ser o tipo de veículo, né. Isso faz parte da estratégia, mas é importante que, assim como existem restrições técnicas no NDO,
peso, alcance, né, que a gente trabalha com isso. Existem também outras restrições como design drivers, né? Então, tudo foi desenvolvido pensando em manter a aeronave em harmonia com o que a gente viu que o mercado precisa, que os usuários precisam, né, a sociedade precisa. Então, foi um trabalho que foi um pouco além, foi MDO com pessoas também, certo? Então, a proposta final das ideias. Eu tenho uma pergunta, primeiramente boa tarde para vocês, né? A minha dúvida no quesito do seguinte: depois que a fase de teste de vocês já estiveram feitas, né, o produto já está quase pronto, já para ser entregue ao cliente final, por exemplo, vocês já pensaram no quesito de como seria a adaptação gradual, vamos dizer assim, à infraestrutura das cidades hoje? Vamos colocar como exemplo, essa aeronave, né, ela poderia usar propriamente, né, os aeroportos, aeropontos, né, normalmente, eu teria que ter uma adaptação também para receber esse tipo de aeronave. Eu acho uma excelente pergunta, né? A gente tem debatido bastante a respeito disso, né? Não só internamente, mas com todas as autoridades e também com as comunidades, né? As cidades que devem receber o começo dessa operação. É um excelente debate, né? O que está ficando evidente para nós é que existe uma transição, né? Então, de começo, deve sim ter uma operação aproveitando um pouco da infraestrutura existente, né? Aproveitando um pouco de como operaria um helicóptero hoje, mas isso tem que evoluir para aí sim finalmente ter toda a agilidade e a eficiência do que o Urban Air Mobility vai poder oferecer, né? Então, quando eu falei, por exemplo, de futuro, né, a gente vai ter centenas desses veículos voando no mesmo ambiente urbano, né, ou até mais, até 1000 veículos voando no mesmo ambiente urbano. Isso hoje não é possível, né? Através de comunicação por voz, nem pensar, né? Então, assim, precisa evoluir, mas o começo deve sim herdar deve ter essa fase de transição, né? Aproveita aqui uma estrutura ali, aproveita algum desenho parecido com a operação de helicóptero para esse começo de deployment aí da operação, né? Mas futuramente tem que ter, por exemplo, tem que ter recarga elétrica, né? O veículo elétrico. Hoje, os helipontos nenhum tem capacidade de recarga elétrica. Teria que ter uma adaptação, né? Uma adaptação para eles. Ou, melhor ainda, vamos você seguir aqui construir ordem novo, né? das perguntas. Sim. Perfeito, desculpa. Então, a próxima é do Pedro André, que tá... Não, é que tem muita, então, assim, começar a fazer... Aí complica. Uma que tem aqui é sobre Safety Propulsion. Como que está sendo avaliado o cenário de falha de motor, tanto em termos de dinâmica de voo, quanto fatores humanos, né? Entra um pouquinho naquela outra pergunta do panic button, e também sobre a carga de fonte de energia remanescente e a integridade dos sistemas. Acho que posso, só um feedback antes, eu vi aqui no chat, eu estou longe do microfone. Tá baixo minha voz? Dá para entender? Tá ok? Beleza. Tá boa. Não, assim, uma análise... Se você me permitir, só complementando a pergunta para não ficar torta, né? Que é uma tecnologia muito nova, né? O grau de inovação tecnológico dos sistemas propulsivos, ele é relevante. E nesse caso, quando nós pensamos em falha de motor em voo, se fosse uma aeronave convencional, nós pensaríamos na decolagem, por exemplo, as fases da decolagem, o sistema de warnings and indications. E nesse caso, a gente tem uma decolagem diferenciada, um sistema propulsivo diferenciado e, obviamente, que vai requerer uma ação da tripulação, se houver, também distinto, né? E, além disso, nós temos uma aeronave que tem, basicamente, um modo de energia que é a energia elétrica, né? Então, assim, como é que seria o impacto sobre a fonte de energia primária, que no caso é a energia elétrica, e também sobre a operacionalidade da aeronave. Não, perfeito, Pedro. Obrigado pela pergunta, excelente. Assim, é um produto que ele é certificado, certo? Ele utiliza toda essa base pelo menos parte 23, com certeza com Special Conditions, e é um produto que vai ser exigido, então, uma confiança, né? Muito alta, né? Então, evidentemente, todos os requisitos, né, as necessidades, as exigências para safety, para, por exemplo, o 1309, para
redundância, similaridade, etc., de sistemas, né, dependência, tudo isso, isso faz parte do desenvolvimento, né, essa análise de falhas em motores. Eu vou até além, tá? Falha de sensores, falha de tudo, não quis mostrar naquele slide, quer dizer, é tudo super bem testado, tudo muito integrado, né, tudo rastreado. Então, isso faz parte do tipo de desenvolvimento, né, de um produto complexo, né, de sistemas críticos, né, para a operação. E pensando ainda naquele horizonte, né, de automatizar, né, existem bibliografias que estudam algo chamado SVO, que é o Simplified Vehicle Operation, né. Basicamente, são fases também, né, assim como aquela fase de autonomia, né, que o veículo deve ficar cada vez mais fácil de operar, né. Então, nesse contexto, em cenários de falha, o veículo deveria ter capacidade de facilitar o efeito para a carga de trabalho para o operador, né. Então, no final do dia, tudo é muito bem explorado, testado, rastreado, né? E porque exige, né, para a gente trazer um produto que seja de fato seguro. Sem dúvida. Obrigado, Felipe. Bom, a próxima é do Wallace Silva. Além do tempo de voo em cruzeiro, como é a previsão do tempo necessário para as demais operações? Por exemplo, processamento de passageiros, decolagem, pouso, o tempo total de deslocamento, assim, qual seria? Puxa, boa pergunta, excelente. A gente tem as nossas simulações aqui internas, eu não trouxe um material dedicado para responder essa pergunta, mas a gente tem as nossas premissas aqui, aproximadamente tem que ser rápido, né? Como eu falei, o grande valor dessa solução vai ser em ganhar tempo para o usuário final, né? E tempo completo, desde a hora que ele deixou de ficar preso no trânsito e optou por vir aqui até o vertiporto, né? Embarcou na aeronave, decolou, pousou lá, chegou no destino. Então, todo esse envelope ele tem que ganhar tempo para isso gerar valor final para ele lá, né? Então, tem que ser coisas muito rápidas. A gente tem a nossa premissa, eu não lembro exatamente aqui cada intervalo que a gente está tomando de premissa aqui, mas o embarque tem que ser rápido, o turnaround time do veículo que pousou, né, também tem que ser rápido para ele já se preparar para o próximo voo. Tem uma simulação interessante na bateria, né, que a gente tem, que mostra que o veículo ele tem que ser capaz de desenvolver uma série de missões em sequência com quick recharging, então ele não para fazer o full recharging, tamanha a necessidade de ser eficiente a operação, né? Então ele pousa, recarrega um pouquinho, já vai para o próximo voo, recarrega mais um pouquinho, vai para o próximo voo, até que vai chegar num patamar que ele falou, opa, agora eu preciso parar esse veículo e dar um full charge nele, né? E aí ele faz um ciclo completo de recarregamento, e aí você, enquanto ele está recarregando, você põe outro veículo para operar. Então tem todo esse desenho de malha que está sendo pesquisado, é muito interessante, convido vocês aí a pesquisarem e se desenvolverem também nessa tecnologia da operação aí, que vai ser o que vai trazer o ganho, né, de produtividade aqui. Deixa eu aproveitar a pergunta porque é dentro, né? Vocês pensaram em alguma coisa como veículos híbridos, né, com combustível, com carregador, gerador da combustão e intercambiabilidade de baterias? Tem alguns que estão apresentando, sabe, você senta na bateria, paga outra, né? Exatamente, é o trade-off, né? Então, assim, o veículo híbrido, você vai abastecer, né? Tem combustível, tem toda a sujeira do combustível, a emissão de carbono. A estratégia que a gente escolheu é o veículo 100% elétrico, né? Então, imagina você fazer um vertiport que você precisa também de abastecimento lá. Como é que você leva? Provavelmente vai ser em um lugar alto, talvez, né? Como é que você leva combustível lá em cima? Não leva, né? Então, a nossa estratégia de definição aqui, pensando no ambiente urbano, foi o 100% elétrico, né? O híbrido, ele poderia te dar justamente uma autonomia maior, né? Talvez seja esse a vantagem do híbrido, vai te dar uma autonomia maior, mas ele tem esse trade-off de você ter a poluição, sujeira, infraestrutura necessária, né? Que pode penalizar na operação. Então, acho que tem approaches diversos aí para a solução. Na solução que a gente está focando, que é passageiro, ambiente urbano, o 100% elétrico, ele se mostra aqui mais adequado, né? Baruzzi, não sei se quer complementar aí. Elisa. E ainda mais ou menos nessa seara, como é imaginado o planejamento e processamento da demanda?
seria mais no estilo de Uber, em que você pede e já espera que chegue dali a 5 minutos, o mais rápido possível, ou seria mais parecido com os aviões tradicionais, que você compra a passagem com antecedência, define um horário? Ou seria duas opções? E deixa eu complementar. Eram vocês que tinham feito um acordo com a Uber também? Ou não? Também, a Uber, ela foi no começo, né, do finalzinho de 2017, se não me engano, ela lançou aquele Uber Elevate, uma iniciativa que ela falou o seguinte: eu conheço de mobilidade urbana, né, eu tenho a malha de usuários, mas eu não sei fazer avião, então eu vou convidar fabricantes de avião para desenvolver a solução e eu vou fomentar isso, né. E foi muito interessante, a gente colaborou com a Uber, né, a IVE e a Embraer nunca teve uma parceria, né, mas foi sim uma iniciativa de colaboração com o Uber Elevate lá, assim como diversas outras empresas lá, nesse sentido, de cada um faz uma parte, um building block, né, do ecossistema como um todo, cada um com a sua competência ali, para a gente, no todo, a gente ter uma solução, né. A gente hoje tem iniciativas, estudos, né, de como que pode ser feita esse ticket, né, a oferta do ticket final, provavelmente alguma coisa parecida mesmo com o que a Uber faz aí para carro, né, que você, através do aplicativo, você pede ali a viagem, né, e aí e ela é integrada, né, é integrada com o carro que te leva até o vertiporto e aí o voo que te leva para o seu destino, né, então isso está desenhado hoje conosco aí. O que tem de desafios interessantes aí, Baruzzi pode comentar a respeito também, né, mas assim, como que a gente na venda do ticket, né, e nessa malha, nessa interface aí de você entender todo o contexto da onde que os passageiros estão, né, e da onde que eles querem chegar, você tem que ter uma solução ali que ela é facilmente de acesso, né, tá uma base de cliente bem acessível para todos aí. E se é interessante para nós desenvolver ou integrar isso com outra solução, né? Não sei se o Baruzzi quer complementar alguma coisa. Não, perfeito, é muito bem explicado. Eu acho que tá. Não sei se ainda gerou dúvida. Interessante. Ok. A próxima pergunta ela é relativa à localização desses vertiportos que vocês falaram. Se partiria direto, já tem uma previsão, né? Já pensaram sobre isso? E seria de responsabilidade da empresa, por exemplo, de vocês da IVE, alocar esse espaço, ou seria uma iniciativa da cidade, por exemplo, do centro urbano, ter espaços destinados para várias empresas? Eu vou complementar, se eu posso complementar mais uma vez a pergunta, né? A gente tem regulamentação hoje para helicópteros, né? Mas não para esse tipo de aeronave. O professor Cláudio Jorge, eu conversei com ele faz uns 2 anos sobre isso. Como que vocês estão construindo também isso em termos regulatórios? Eu lembrei uma coisa legal aqui, ó, que o Baruzzi mostrou na apresentação dele, aquele slide das fases, né? Acho que você perguntou em relação a isso, a operação, né? Aquele slide das fases que o Baruzzi mostrou, ele fala lá um começo de uma operação mais travada um pouco, né? Você perguntou da airline, né? Então, assim, provavelmente o começo vai ser aquele negócio de hora marcada e tal, né? Mas conforme você vai evoluindo, você chega num patamar futuro, que é a nossa visão de futuro aí, que é o sob demanda, né? Como funciona o ride sharing hoje aí, né? Futuramente é isso, mas a gente entende que tem essas etapas para você chegar lá. Então, aquele slide mostra a nossa visão de evolução de etapas. Aonde vão ficar os vertiports é uma belíssima questão, a gente tem debatido bastante em relação a isso. A IVE não se prontificou, eu mostrei lá 3 grandes áreas da IVE, né? O veículo, operações, controle de tráfego aéreo, né? A gente não quer construir vertiport, né? Pelo menos a gente acha que a gente não tem essa capacidade aqui na IVE, né? Então, uma parceria ou a gente fez já um contato com a Skyports, por exemplo, que é uma empresa estrangeira aí, que se prontificou a ser parceira nossa nesse sentido de colaborar e desenhar a construção desses Skyports, desses locais. Porque não seria possível reaproveitar os heliportos, né? Já existidos. Não integralmente. Talvez não de forma muito eficiente, né? Uma coisa que é clara para nós é que, por exemplo, esse veículo ele tem que ser acessível, né? No custo operacional. O helicóptero hoje, na operação dele, por exemplo, em São Paulo, ele tem que ficar parado em hover esperando, aguardando autorização para entrar no determinado espaço aéreo. Entendeu? O veículo elétrico, o hover, vai
vai desgastar toda a bateria. Assim. Então a operação tem que ser muito mais eficiente no sentido de se aproximar. Então, se o heliporto tiver só um spot lá, pode ser muito penoso para o veículo, né? Ficar em hover, aguardando e tal. Se ele tiver vários fatos, né? Que é o local de entrada e saída lá, você pode causar uma operação mais eficiente e um veículo mais leve, né? Um veículo mais eficiente para a operação. Então, tem todas essas variáveis aí. Por isso que a gente estava falando... Agora, tá bom. Porque já deu, eles têm horário, então eu vou fazer a última pergunta, só para fechar. Em um primeiro momento, como vocês imaginam que será realizada a divisão do espaço aéreo com os demais veículos, como drones, helicópteros, etc.? Eu tinha visto um paper uma vez sobre as divisões em camadas de altitude. Eu não sei se isso é viável, se isso ainda é a visão atual, ou seja, está ultrapassado. Por exemplo, destinar altitudes mais baixas para transporte urbano e mais altos para interurbano ou aviões maiores. Como é que está essa divisão, essa previsão aí? Bom, na minha visão aqui é bem complexo, né? Não vou ter tempo aqui de abordar os detalhes dessa questão. Eu convido vocês a entrar no evairmobility.com. Lá tem 2 materiais que a gente publicou, né? Um é mais antigo, é o CONOPS 2030, Flight Plan 2030, desculpa, que ele mostrava a visão justamente da IVE em parceria com a TEC sobre esse horizonte que precisa ser criado para o controle de tráfego aéreo. E o outro mais recente é um paper com a Air Service Austrália, né, que mostrou justamente já simulando lá para uma cidade específica da Austrália lá, uma solução que aborda todo esse controle, né, a solução que a gente pode criar com o ATM, que vai administrar tanto os eVTOLs, como os drones, como a aviação geral, como tudo que vai passar por ali e tem que ser administrado e dividido, né, de uma forma... Acho que a mensagem é conseguir abrir oportunidade para todos esses operar no mesmo ambiente, né, e não restringir, né, abrir uma forma de conseguir administrar todos esses. Então, acessam evairmobility.com, esses 2 papers que eu falei aí. Essa de perguntas, complementando, de fato, camadas deve ser uma das soluções, né? Mas é algo em estudo, né? Existe, como dito no começo da apresentação, uma área da IVE, né, dedicada também nessa parte de gerenciamento de tráfego aéreo, e isso está sendo um trabalho também colaborativo com os órgãos competentes, né, desse tipo de operação. Pessoal, peço licença, eu queria fazer uma perguntinha, coisa de segundos, para o Edgar e para o Baruzzi. Vocês poderiam deixar o contato de vocês para a gente ir conversando? No meu caso, eu sou funcionário da Embraer, trabalho na área de ensaios, até tem um comentário depois que posso fazer a respeito da pergunta dos testes de motor. A gente já participou de algumas coisas, mas assim, o que eu queria discutir com vocês, eu tenho trabalhado num projeto de uma startup com alguns alunos do professor Jefferson Gomes, aqui do ITA, e a gente está trabalhando no que seria uma startup nacional para fazer concorrência com o Skyports, que é exatamente a questão que o Edgar acabou de comentar, da IVE não ter o aporte para fazer os vertipontos. Eu acho que realmente foge um pouco do conceito da coisa, e a gente está tentando desenvolver. Já temos algumas conversas com o pessoal aqui de São José dos Campos, para talvez que São José seja a primeira cidade no Brasil a ter um vertiponto, para questões de homologação, testes, eu acho que ia ser sensacional. Eu queria evoluir nesse assunto, não sei se vocês têm disponibilidade, têm interesse. Vamos falar, depois falamos, nos procura aqui na IVE. Chique, combinado. Obrigado, Ana. Isso, muito obrigada pela participação, a de todos, né, principalmente de vocês dois, Felipe e Edgar, que predispuseram tanto a apresentação quanto a responder as perguntas. E vocês podem, se quiserem, disponibilizar o contato para se alguém, porque ainda tiveram muitas dúvidas que não foram respondidas, pelo tempo mesmo. Mas, de qualquer forma, o e-mail da nossa iniciativa está aqui. Então, se quem quiser discutir alguma coisa, podem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. E é isso, gente. Legal. Muito obrigada mesmo pela participação. Um prazer, Qual que é o seu e-mail? Esse e-mail não... Vocês podem nos achar no LinkedIn, né? Eu sou Edgar Mendes Rodrigues, no LinkedIn, a gente pode trocar mensagem por lá, super fácil aí. Para nós é sempre um prazer, sempre tiver oportunidade, a gente quer colaborar com vocês aqui no ITA. Igualmente, pode procurar via LinkedIn, né? A gente pode conversar, redirecionar também para
para áreas, né, específicas, né, dependendo do tema, ou tirar dúvidas. É um prazer estar conversando com vocês. Por favor, saiba que aí ele vai estar sempre, né, eu ou qualquer colega meu vai estar disponível para a gente poder conversar, ter outros bate-papos, porque eu acho que é isso que gera discussões e conversas importantes, né, para a gente... Não, é muito edificante para a gente. Eu tenho na mesma linha do seu amigo, eu sou da CMAX Aircraft, que é uma empresa que fabrica aviões anfíbios de 2 lugares, né? Um dos sócios é um ex-Embraer, o Gilberto Trivelato, né? E uma das coisas que a gente gostaria é trocar figurinhas, porque muita coisa do nosso cockpit parece com o de vocês. Então, não sei se a Ana pode disponibilizar o e-mail dela, porque tem coisas que, não sei, se monta uma Liga dos Justiceiros, sabe? Igual qualquer coisa assim. Para trocar, não precisa trocar segredo. Da iniciativa tá aqui. A gente acabou de mandar, posso mandar de novo. Deve ter se perdido nas... acho que se perdeu. Se puder enviar de novo. Pessoal, prazer. Vou precisar ir lá. Prazer. Obrigado, Ana. Obrigado a Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns para vocês, aliás. Sucesso para nós todos. Alô, Edgar, obrigado. Obrigada. Baruzzi também. Ana. Ana, você enviou de novo? Acabei de mandar. Já vi. Aqui Aí tá. pode entrar em contato aqui. Aí. Já é legal. Aí a gente responde rapidinho, pode mandar. Tá bom, vou enviar daqui a pouco. Acho que vou no site e envio, tá bom? Que turma que você é? Sou da 23. Nossa, 23, meu 23. Deus. Que medo. Francisco, dá para você repetir o nome da empresa, por favor? É a CMAX, né? De mar, CMAX Aircraft. Eu vou escrever aqui, ó. Do CMAX. Se você puder colocar aí no chat, por favor, que eu queria falar com o Trivelato, foi colega meu de pós lá no INPE. Então, peraí, eu vou te mandar meu celular e aí eu te mando já o WhatsApp dele, tá? Tá joia. Pronto, ó, tá aqui. O meu nome é Francisco. Beleza. Tá? Tá joia. Obrigado, Francisco. Que isso, obrigado a vocês. E, Ana, que legal, parabéns, super. Você faz a Eu acho que eu só Não, você é a eu tô no primeiro prof agora. Tá, beleza, super, parabéns. Eu sou mecânico, né? Eu fui gostar de avião depois. Eu tinha até medo de entrar em avião. Sério. Bom, deixa eu só copiar o seu e-mail aqui. Candidato para o ano que vem, pode ser? Próximo eventual meeting já está automaticamente convidado. Legal, super. Pronto.